Oi, tá tudo bem? Como tem andado teu coração? Você sabia que, segundo a Bíblia, o nosso coração, na verdade, é a nossa mente? Ou seja, só quem conhece a nossa mente, quem pode nos sondar, ou seja, quem sabe os nossos pensamentos é Deus. Porque Ele é que pode saber o que tem de mais profundo de dentro de um ser humano. Porque foi Ele que nos criou. A Bíblia fala em Provérbios assim que de tudo que devemos guardar, que venhamos guardar o nosso coração, ou seja, a nossa mente, porque é dela que vai proceder todas as fontes da nossa vida. Ou seja, o que nós pensamos, tudo que nos leva, tudo que passa dentro da nossa mente é que vai ocasionar as nossas vontades, os nossos desejos. Ou seja, nada que a gente faça, nada que a gente tenha vontade de fazer, não vai surgir por acaso. Vai acontecer aqui, primeiramente, na nossa mente. Então, a gente tem que entender que a nossa mente é um lugar muito, mas muito, que a gente venha ter muito cuidado, muito cuidado. Por quê? Porque a gente pensa assim, mas eu não cheguei a fazer tal ato, eu não fiz tal coisa, mas você pensou. E esse é o problema, porque quando nós pensamos, nós damos liberdade, o acesso da nossa emoção, do nosso pensamento, vir com a vontade para que a gente possa executar aquilo que nós pensamos. E aí que está o perigo. É por isso que a Bíblia fala que nós devemos ter cuidado com o nosso coração, com a nossa mente. Porque tudo que nós pensamos, nós podemos fazer sim. Deixamos a porta escancarada para que o nosso lado humano, que é ruim, possa executar coisas que não vão nos levar a uma fonte muito boa, que é de vida, mas sim de morte. É por isso que muitas pessoas que têm depressão, ansiedade ou passam por algum problema mental, não tem uma boa saúde mental, tudo vai começar o quê? Na mente. Porque se eu alimentar minha mente com coisas ruins, se eu penso em coisas ruins, logo eu vou ter o sentimento de morte, eu vou ter o sentimento de não querer viver mais, de ficar me perguntando por que eu nasci, por que eu tô aqui, não era pra mim estar aqui, é melhor me matar. Então, daí você pode perceber que a sua mente é um lugar que tem que estar guardado em Deus. Temos que ter muito cuidado com nossa mente. A gente pensa que o perigo está no ato de fazer, mas na verdade começa no ato de pensar. Então, vamos guardar nossa mente, que é o nosso coração. Vamos ter fontes de vida para a nossa vida, de fontes que venham proceder realmente para a vida e não para a morte. Para a morte na nossa mente, porque toda morte não começa fisicamente. Toda morte começa mentalmente. É por isso que a doença do século é a falta de saúde mental. Falta de saúde mental. Porque essa falta de saúde mental é porque as pessoas alimentaram, por mais dos problemas que elas estão passando, alimentaram, deixaram a sua mente alimentada daquele sentimento, alimentado daquele desprezo, alimentado daquele trauma, alimentado daquele julgamento, alimentado de uma falta de esperança, alimentado daquele problema. O que você tem alimentado a sua mente? Alimente com coisas boas. Se você chegar a pensar, porque não é fácil, nós pensamos sim em coisas ruins, mas quando o pensamento vier na sua mente, você faz assim: eu não quero pensar nisso. Porque de quem é a mente? É nossa. Você deixa uma pessoa estranha entrar na tua casa sem você conhecer? Não. Então você, como dono da sua mente, você pode sim dizer se você aceita
ou não que aquele pensamento esteja ali. O teu pensamento não é uma coisa, vamos dizer assim, independente de você. Os pensamentos vêm, mas você, como dono daquele pensamento, daquele coração, vai decidir se você quer ou não pensar naquilo. Então, alimente o seu pensamento, o seu coração com coisas boas. E se você não conseguir pensar em coisas boas, eu digo a você, com toda certeza, alimente a sua mente, o seu coração com a palavra de Deus. Mesmo que você não entenda nada, porque eu no começo não entendia nada, mas mesmo assim, Deus me levava a ler a sua palavra, mesmo sem entender nada, eu ia para a igreja e ouvia a palavra. E não é fácil. Às vezes eu via vídeo, ia vendo, ia procurando saber, não entendia nada, mas eu sentia uma tranquilidade, que não era uma tranquilidade normal, era uma paz. E aqueles pensamentos que eu estava alimentando, que eu deixei entrar, eles simplesmente iam sumindo. Deus sonda o nosso coração, Deus sonda a nossa mente, Deus sonda tudo o que se passa em nós. Então, se você pensa que um ato acontece por acaso, por vontade, independente, não acontece. Acontece no ato de pensar. Você pode parar assim, mas pensar não tem nada a ver. Pensar não vai me levar a fazer aquilo. Vai sim. Porque é no pensamento, no ato de você pensar, é que vai te levar a maquinar na tua mente como você vai fazer para que aquele ato aconteça. Você visivelmente chega até ver a cena do ato que você está pensando, porque você está maquinando aquilo na sua mente, está, como é que se diz? Está colocando numa forma tão real dentro de você que logo depois você vai perceber, vai ter tanta vontade, vai pensar tanto, vai imaginar aquela vontade, aquele desejo acontecendo, que vai acabar acontecendo. Alimente a sua mente com a palavra de Deus, alimente sua mente com Deus. Alimente porque Ele é vida. Ele nos deu a vida, Ele nos deu a oportunidade de nos arrependermos. Eu não sou perfeita. Nenhum de nós somos. É por isso que Jesus ele fala, vigiai e orai, vigiai e orai. E se você for orar e não vigiar, não vai dar certo. Na questão de vigiar, é uma questão de você antecipar, prever aquele ato acontecendo. E como nós devemos prever? Cortando antes de acontecer. E antes de acontecer vem o quê? O pensamento. Isso não é besteira. Preserve o seu coração. Preserve a sua mente. Não permita, não deixe que essa porta fique escancarada, porque é você que decide se você vai deixar esse pensamento aí o tempo todo, se você vai deixar com que entre, se você vai alimentar a sua mente a ficar pensando nisso e deixar você, no final de tudo, com uma fonte de morte, que não sabe o porquê está numa situação crítica, de depressão, de pensamentos ruins, sem esperança. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nós decidimos sim ter esperança. Nós decidimos sim ter fé. Nós decidimos sim não desistir. E só conseguimos fazer isso se nós lutarmos. Eu convido você a rejeitar esses pensamentos que têm pairado na tua mente. Eu poderia estar falando milhões de palavras aqui da Bíblia, mas isso talvez não te ajudaria, mas talvez essa mensagem você precisava ouvir. Assim como eu também.
porque não é fácil. Jesus prometeu o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence que nós estamos pensando em coisas que não estão agradáveis a Ele. Como é que Ele pode nos convencer, né? Ele nos convence porque Ele sabe o que se passa dentro do homem, dentro da mulher. Ele sabe o que se passa dentro de você. E é por isso que Ele está te convencendo agora, em nome de Jesus. Para que você não alimente seu coração com esse pensamento. Para que você não tenha uma queda. Para que você não faça uma besteira. Para que você não chegue a uma fonte de morte no final. Porque Ele quer te dar vida. Vida e vida eterna.